Olá pessoas, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento vocês conseguiram assistir a nossa unidade 1 que está começando, sobre o processo de desenvolver pessoas. O foco nesse primeiro momento é o treinamento. Então vamos lá, começando a nossa aula. Algumas temáticas em si eu não vou estar aprofundando muito, porque está muito bem explicadinho no material, porém eu vou fazer um breve comentário para não ficar uma aula muito desgastante para vocês, tá? Que de repente assim uma aula muito grande, o aluno pode se desinteressar. O objetivo é vocês entenderem. No caso de alguma dúvida sobre o conteúdo, a gente vai estar à disposição. Então, o que a gente vai estar abordando nessa nossa aula em formato remoto, tá? O conceito e o objetivo do treinamento e o desenvolvimento, as etapas e análise desse treinamento, o que seria aprendizagem, as técnicas e tipos de treinamento e tendências existentes no treinamento em si. Então, quando a gente fala na questão do treinamento em si, a gente começa a verificar basicamente o que? Que o treinamento ele é algo sistêmico, é como se fosse uma orientação, uma capacitação que tem o objetivo de gerar a mudança de habilidades existentes desse novo colaborador ou dessa pessoa, desse indivíduo, através de conhecimentos, atitudes, mudando o comportamento, estimulando basicamente ele a se desenvolver de forma mais assertiva. Então esse é um dos objetivos em si. Uma dica que eu quero já deixar aqui para vocês é referente à própria questão de uma ferramenta chamada hoje Hard Skill e Soft Skills. Se vocês entrarem no site de uma consultoria chamada Universidade Solids, lá tem um curso bem pequenininho, eu até indico para vocês fazer, que fala sobre essa questão de soft e hard skill, que acaba facilitando para vocês. Quanto ao propósito do treinamento, então, também visa que aumentar a produtividade dos indivíduos, tá? Seja nos seus cargos, seja nas suas carreiras, e também para poder começar a mudar comportamentos dentro das empresas. Então um dos objetivos é esse. Outro fator que a gente começa a verificar que seria basicamente o que? Esse conjunto de comportamento do indivíduo vai começar a gerar mudanças, tá? Para que ele exerça a sua função e a sua tarefa com mais assertividade. O modelo que eu posso até pedir para vocês isso, tanto na enquete como no fórum, pensem da seguinte forma, e isso eu falei até em sala de aula: como que era vocês lá no primeiro dia de aula? Eu acho que foi, eu perguntei para a Jéssica ou para a Catarina e para mais alguns que eu não lembro, mas como que era lá no primeiro dia e como que hoje é dentro da empresa, como que executa. Então assim, a gente entra mais ou menos, vai se desenvolvendo até chegar numa forma mais assertiva, tá? O desenvolvimento então do treinamento, ele acaba trabalhando muito a questão da aprendizagem e também visa capacitar novamente a pessoa para desenvolver a atividade laboral ou o seu trabalho de forma mais assertiva, tá? O desenvolvimento, só para reforçar aqui, vocês vão verificar daqui a algumas aulas, mas o desenvolvimento ele se dá sempre a longo prazo, tá? É baseado em troca de experiência, em convívio, e já o treinamento ele é sempre a curto prazo, porém uma pessoa que está há um bom tempo dentro da empresa também acaba recebendo esse treinamento em si, tá? Treinamento a curto, desenvolvimento a longo. Já o desenvolvimento organizacional do treinamento, tem até um videozinho que eu ia passar para vocês, mas o tempo, digamos, é curto, né? Mas tem lá vida de inseto. Possivelmente vocês assistiram lá no ensino médio de vocês, que a formiguinha fala: não, nós somos formiguinhas muito bem treinadas. Então é basicamente essa situação que o treinamento acaba trazendo, tá?
Então ele é de forma sempre organizada e sistêmica para poder estar desenvolvendo toda a equipe. Já na questão das etapas do treinamento, a gente vê que tem 4 etapas. A primeira etapa, eu não sei se vocês estão vendo aí em algum local, diagnóstico, tá? O primeiro passo, que é eu verificar qual é a necessidade do treinamento da minha equipe, da minha empresa. Será que o treinamento vai satisfazer a organização a médio e a longo prazo? O programa do treinamento, né? Como que ele deve ser feito? Então, assim, eu tenho que fazer um levantamento, um diagnóstico, né, nessa programação, para verificar a real necessidade. Não é somente eu ir lá, eu quero contratar uma consultoria para minha empresa para dar treinamento, mas eu nem sei em que área que vai ser. Como que vai ser a implementação ou a execução desse treinamento? Então, assim, eu vou dar esse treinamento, vou repassar esse treinamento de forma organizada e isso daí tem que ser repassado para todo mundo. Quanto à avaliação, a gente começa a verificar se os resultados obtidos com o treinamento têm efeitos. Por que isso, pessoal? É aquela situação que a gente comentou até em algumas aulas, né? Algumas pessoas veem o treinamento como um custo, né? Em algum momento elas acabam estando certas, a gente até comentou, mas ele não deve ser visto como custo, porém o colaborador tem que contribuir para isso. Para isso a gente começa a verificar basicamente o que? Hoje as pessoas são o patrimônio das organizações, né? Então, assim, são compostos seja de um cooperado iniciante como um alto executivo, elas que contribuem para o crescimento da empresa. Então elas que têm que estar se desenvolvendo. Quanto às etapas do treinamento, elas acabam estando interligadas com as etapas do desenvolvimento em si, que vai ser preparação, planejamento, implementação e recompensa. Caso as pessoas consigam se desenvolver, elas começam a ser recompensadas, mas isso tá aqui dentro, mas a gente começa a trabalhar ele na segunda aula em si, só para vocês terem uma noção. Quanto à evolução do treinamento, vamos pensar basicamente assim: se eu treino e eu quero a mudança, quero ser o fator de mudança, eu consigo desenvolver pessoas e me desenvolver. E se esse grupo de pessoas que eu estou junto, estamos todo mundo unido, a gente consegue mudar a organização, tá? Então, assim, treinamento gera mudança organizacional, tá? Gera, na verdade, desenvolvimento organizacional. Então, essas mudanças são positivas. Agora, se o colaborador não quer, dificilmente vai se desenvolver, tá? Não sei se vocês conhecem alguém que de repente tá numa empresa, não que isso seja errado, há 10 anos, 5 anos, né? E você fala, você quer subir de cargo, quer crescer? Não, tá bom aqui. Então, assim, isso daí acaba impactando o treinamento, porque pode ocorrer de pessoas que não querem se desenvolver também, tá? A gente começa a analisar isso. No quesito desdobramento das etapas do treinamento, a gente acaba tendo 4 etapas: o diagnóstico da situação, que eu vou verificar quais são os objetivos da organização, se tem alguma falha, como que está o resultado, né, dessas avaliações de desempenho que eu fiz dos colaboradores, se está tendo alguma dor de cabeça e como que pode sanar isso. Quanto à decisão da estratégia, a gente começa a verificar o que? Como que vai ser o programa de treinamento? Quem que vai treinar? Como vai treinar? Quando e em que treinar? Né? E quando eu for executar essa condução desse programa de treinamento, na implementação, eu tenho que verificar quem que vai repassar esse treinamento. Será que é alguém da área de recursos humanos ou gestão de pessoas? Será que vai ser uma consultoria, uma assessoria, terceiros, alguém da própria empresa? Então, assim, o objetivo é basicamente trazer mudança, né, organizacional. Se dentro da empresa tiver uma equipe ou um grupo adequado, tranquilo.
quanto à avaliação e controle do treinamento, a gente começa a verificar o quê? Que ele serve para monitorar os processos, para verificar os resultados, e daí sim a gente concorda em parte com aquela organização que acha que o treinamento gera custo, né, e é perda de tempo. Se eu comparar a situação atual com a anterior e ver que nada mudou com o treinamento e que a pessoa não quer ser o fator de mudança, aí sim eu vou ter uma análise de custo e verificar que realmente eu tô tendo uma perda aí. Então assim, eu tenho que analisar sempre custo versus benefícios para poder alavancar. Então, reforçando, tá? Levantamento de necessidades do treinamento, as 4 etapas. Desenho do planejamento do programa de treinamento, que eu tenho que estar fazendo todas aquelas análises apresentadas, fazer a aplicação do programa de treinamento e também avaliar se esse resultado obtido do treinamento foi satisfatório. Se for satisfatório, vai gerar basicamente o que? Mudança de comportamento decorrente do treinamento. Então assim, a pessoa vai ter um maior conhecimento, vai ter uma habilidade maior, uma facilidade maior, um desenvolvimento, tá? E uma mudança de comportamento. O que conseguir falar, essa pessoa vai conseguir absorver de forma mais rápida e vai criar competências individuais. Isso é pro agente, tá? Do treinamento em si, que acaba gerando a mudança de comportamento. Se vocês pensarem, vocês quando entraram na universidade de hoje, vocês estão passando por um processo de treinamento, né, para ganhar certificação. E o quanto vocês mudaram, como que vocês estão hoje. Outro detalhe, pessoas, na questão aprendizagem e treinamento, a gente começa a verificar basicamente o que? Essa aprendizagem, ela tem que estar sempre atrelada à estratégia, tá? Então assim, investir no treinamento, comparar, tá, entre si, será que a minha empresa tem treinamento ou será que eu tenho que ir atrás, ou se a empresa em si ela acaba analisando também essa situação e verificar o quanto eu estou aprendendo. Então assim, investir no aprendizado não depende da empresa, tá? Depende de você aí ser o canal de mudança para poder fazer acontecer as coisas, tá? E isso vai gerar basicamente o que? Um estilo de aprendizagem organizacional. A gente vai verificar que vai estar adquirindo as competências, seja a hard skill e soft skill, não esqueçam delas. E também a gente vai estar verificando a aprendizagem de melhoria contínua. Então assim, todo dia a pessoa começa a mudar um pouquinho e isso daí é um fator satisfatório. Aprendizagem pela experimentação, que a pessoa verificou antes e está vendo agora o quanto ela está evoluindo, e também pela aplicação de fronteiras. Então assim, essa troca, esse network acaba gerando basicamente essa aquisição. Aqui eu deixei basicamente nessas 4 etapas esse conteúdo que eu acabei de falar da aprendizagem de forma contínua, como que você pode estar recebendo esses estímulos. Eu quero que vocês deem uma lida nessa questão, principalmente para vocês analisar, né, a questão do capital intelectual, capital de desenvolvimento. E outro detalhe dessa aplicação de fronteiras, principalmente por esse sistema remoto. Então assim, hoje a gente vê muito, até em meio à pandemia, que as pessoas estão em casa estudando em AD igual vocês. Então isso é um fator também corrente aí para vocês. Das técnicas do treinamento, tem algumas situações aí que a gente começa a analisar. O objetivo é aprimorar sempre o trabalho do colaborador. Então assim, eu vou ter vários modelos para repassar esse treinamento e todos eles vão me trazer um benefício organizacional, porém cada um vai ser específico. Nem sempre eu vou treinar uma equipe junto, às vezes o treinamento é individual, então é ficar atento nisso. Existe um primeiro modelo que seria basicamente a leitura, que vai ser
onde a pessoa lê e o grupo ouve, depois discute. Tem um outro modelo chamado instrução programada, onde a pessoa está fazendo uma atividade e o instrutor vem e fala, agora faz isso. Então, assim, cada um tem um modelo, né? Treinamento igual vocês na sala de aula, assistido pelo professor que transmite o conteúdo, que é o caso agora nesse momento. E vocês vão recebendo, absorvendo e repassando as informações. O treinamento Computer Based Training, que seria basicamente o treinamento com tecnologia da informação, e esse está em alta, tá? Principalmente para as empresas. Hoje, nessa questão de modalidade EAD, acaba acontecendo muito. O sistema também de aprendizagem e-learning, que seria basicamente o que? O próprio conhecimento de aprendizagem no formato EAD, que é o que vocês estão tendo. Então, assim, hoje vocês podem fazer cursos, igual eu comentei desse de hard skills, soft skills, entra aqui também. Então, olha, você consegue aumentar o seu desempenho, não necessariamente indo, né, pegando um avião, um ônibus, fazendo um curso. Então, você tem hoje a internet aí na sua casa, então você consegue fazer por lá também. Quanto à aprendizagem como estratégia empresarial, a gente começa a analisar basicamente o que? Se o colaborador quer ser o agente de mudança, a empresa ganha, né? A equipe também começa a ter uma melhor performance, né? E começam participar. Então, assim, o colaborador ele quer ser agente também integratório, né? Então, são algumas situações. Tem algumas tendências de modelos, tá, de treinamento, que a gente começa a verificar o que? Justamente para alinhar o objetivo, para treinar de forma um todo, né? Então, assim, cada um na sua região, mas recebendo o mesmo treinamento, disponibilidade de recompensa e análise de cada equipe, né, que vai ter a sua necessidade. Então, a partir do momento que as empresas conseguem atingir esse treinamento, começa a ter um resultado satisfatório. Outro modelo que a gente começa a verificar são algumas consultorias, né, que muitas vezes elas podem ter ou participantes representando ela, ou pode ser definido por programa, ou por módulos, e daí assim ela dá um módulo e as pessoas fazem, e avaliação de desempenho. Então, isso basicamente é o que as consultorias representam, tá, dentro da empresa. E uma coisa que a gente hoje está estudando muito, e possivelmente vocês viram em Empreendedorismo com a Leite, é a questão de inovação, e com a Roberta, com esses grupos que tem de startup, tem uma parte ali da cocriação, né? Então, inovar, cocriar, se reinventar. Então, a gente vê que isso tudo acaba sendo necessário, sim. O objetivo de tudo isso é o que, tá? Aumentar o maior número de pessoas participantes, né? Todo mundo se desenvolvendo, todo mundo trocando experiência, network, né? Então, assim, é analisar vocês também nessa parte, como que vocês estão de fato, tá? Eu vou deixar até uma pergunta aqui para vocês no final, e eu quero que vocês pensem um pouquinho, que ela vai estar correlacionada com a atividade que vocês vão fazer, tá? O que você entende hoje sobre cultura de inovação e aprendizado e excelência, né? Então, assim, só pensem na questão, né, da cultura. O que é uma cultura, né? As normas, as regras. E se eu estou falando disso com inovação, como que isso pode ser passado, né? Vocês podem estar pensando da seguinte forma, né? Cultura de inovação. Eu tenho que reestruturar minha empresa e eu tenho que estar me adequando, né? Imagina uma empresa que não é adaptada num sistema EAD ou num sistema remoto no meio da pandemia, o que pode ocorrer, né? E como que esses aprendizados podem ser trocados e gerar excelência, né? Pensem nisso, e eu quero que daí vocês me respondam, tá? E pessoal, não se esqueçam do fórum,
tá? E da enquete que vai ter no decorrer. Veja lá a data certinha, o dia que vai ter essa avaliação. No caso de dúvida, não se esqueça, tá? Em nenhum momento de estar entrando em contato com a gente, tá? Outro detalhe que a gente começa a verificar aqui pode ser também algum processo de não ter entendido o conteúdo. Nesse caso de não entender o conteúdo, eu vou estar disponibilizando ele para vocês. Vocês vão ler mais com calma. Eu coloquei ele de uma forma onde você não vai ter uma dificuldade de ler. Ficou bem prático e simples, tá? Mas eu aguardo vocês no módulo 2 ou na unidade 2. Um abraço, tá? E até lá.